Bom, galera, hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo um assunto extremamente importante para que a gente possa aí dissolver algumas confusões que as pessoas fazem a respeito do livre comércio, do livre mercado. Muitas pessoas veem em meu... Tá trovejando, eu tô aproveitando a chuvinha que tá caindo lá fora para gravar o vídeo para vocês. Muita gente vem ao meu canal e diz assim: eu gosto do seu canal, eu gosto dos seus conteúdos, mas eu não entendo que você defende o Estado forte ou você não defende o livre mercado. As pessoas fazem um pouco de confusão com respeito ao nacionalismo que eu venho aqui trazendo para vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que eu possa esclarecer algumas dúvidas da galera, tá? Eu vou trazer para vocês um conteúdo bem interessante de um sociólogo norte-americano sobre o livre mercado e o neoliberalismo. Michael Mann, aqui o Império da Incoerência. Vou extrair uns trechos do conteúdo desse livro e vou mostrar para vocês a crítica de um norte-americano ao livre mercado, que na verdade é esse livre mercado que passa pela ideologia norte-americana e se transforma no neoliberalismo, etc. e tal. O livre mercado, ele não é impoluto, ele está impregnado de ideologia norte-americana e dos demais países dominantes, os países europeus e etc. e tal. E a gente tem que entender que um livre mercado, ele em si, como uma ideologia, não é tão mal assim. Mas para nós, países subdesenvolvidos e extremamente dependentes, que temos uma economia fragilizada, ele não é tão salubre assim como as pessoas pensam que deveria ser. Ideologicamente, na teoria, ele é interessante, mas pra gente, pras nossas condições, não é tão interessante. Por isso que eu falo, gente, que nós temos que entender o Brasil a partir daqui, da gente, da nossa realidade. A gente não pode importar ideologia, porque ao importar ideologia, ela não vem exatamente adequada às nossas características, às nossas necessidades, à nossa identidade e às nossas fragilidades, obviamente. Nós somos um país subdesenvolvido, nós não somos um país em desenvolvimento. Somos um país subdesenvolvido e injusto, extremamente injusto. E temos as nossas particularidades. E temos que entender essas particularidades para a gente poder dizer se o livre mercado é interessante para a gente ou não. E outra coisa também, a questão do Estado. Um Estado grande, um Estado pequeno, um Estado suficiente, que é o que eu acredito. Nem pequeno, nem grande, mas suficiente, como já dizia Bautista Vidal. Antes de eu passar para a narração do trecho do livro, que eu vou fazer com umas imagens para não ficar muito cansativo para vocês, eu quero fazer algumas observações aqui particulares à nossa realidade, que o Michael Mann não fez, obviamente, porque não é brasileiro e talvez não conheça a nossa realidade assim de modo tão sensível. Existem dois tipos de empresário no Brasil. Existe o empresário empreendedor. Esse empresário empreendedor, ele é aquele que produz, ele é aquele com espírito competidor, ele vem com um novo gás. Mangabeira Unger chama de uma vanguarda empreendedora. Essa vanguarda empreendedora, ela não entende muito bem os conceitos direita e esquerda, ela não entende muito bem essas ideologias quando geoeconomicamente. Eles têm um espírito competitivo, eles têm uma certa percepção da liberdade que possuem naquilo que fazem. Muitos deles vão descambar para a ideologia direitista do liberalismo. É um canto da sereia para a palavra livre comércio, livre mercado. Por quê? Ele tem essa visão de que o Estado é um tanto quanto burocrático, um tanto quanto oneroso para ele, através da carga tributária, etc. e tal. Então, esse empresário, ele não gosta muito da ideia de um Estado suficiente, de um Estado forte. Ele vê no Estado um entrave para a sua prosperidade, mas na verdade não é um excesso de Estado, não é um excesso do Estado que está confundindo, que está obstruindo o seu progresso. Na verdade, é a ausência do Estado. É um Estado que não assiste
essas pessoas, esses empreendedores. É um Estado que não protege esses empreendedores. É um Estado que não oferece subsídios. E a gente tem que pensar que o financiamento no Brasil, para esses empreendedores, é muito ruim, porque os juros são muito altos. Desse empreendedorismo vanguardista, includente, digamos assim, que tem até uma certa liberdade, a gente vê uma mistura bem interessante de pardos, brancos, negros. Então nós temos um empresário e empreendedor, alguns que detêm até um relevante capital e conseguem tocar um negócio considerável, um negócio próspero, vem acompanhado por um microempreendedor e mais alguns empregados, trabalhadores que muitos vivem na informalidade, tá, gente? Quem tem algum negócio aí, quem é empreendedor sabe do que eu tô falando. A esquerda foca muito no proletariado, naquela clássica luta de classes entre a burguesia, a grande burguesia industrial, que detém os meios de produção, e o proletariado. E a direita é completamente voltada à burguesia clássica, associada ao imperialismo norte-americano, associada aos interesses dos estrangeiros no país, que é uma burguesia que não tem nada de nacionalista, que é uma burguesia industrial rentista, que está aí especulando, que não está produzindo, e por isso que há uma desindustrialização. Nós estamos vivendo um período de desindustrialização muito grave. E isso é muito ruim para o Brasil, porque o que conta realmente é a produtividade. O que pesa ali na balança comercial, na balança de pagamentos, é a produtividade. E essa burguesia dominante industrial, ela não produz mais. E é dessa burguesia que sai o outro tipo de empresário. A classe burguesa brasileira, industrial, é extremamente associada aos interesses dos Estados Unidos e é acomodada. É improdutiva, acomodada e viu na debitocracia, no sistema da dívida, da financeirização, do rentismo, uma forma de lucrar e não produzir. Há um processo de desindustrialização agressivo. E o que conta para uma economia ser soberana, ser desenvolvida é a indústria. O boicote à indústria nacional é um instrumento muito eficaz, praticado há muito tempo, desde a época que o Brasil era uma colônia de Portugal. E a prova, eu vou ler aqui para vocês, foi do livro de Muniz Bandeira. Muniz Bandeira trouxe aqui no livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, só para citar a fonte. Ele fala da Carta Régia de 30 de julho de 1776, que é mandada executar com as instruções reservadas de 5 de janeiro de 1785, que arruinou as fábricas e manufaturas de ouro, prata, seda, algodão, linho e lã, além de outras que funcionavam à sombra da tolerância existente nos primeiros tempos da era colonial. Vamos lá, vamos às instruções. O que dizia? Quanto às fábricas e manufaturas, é indubitavelmente certo que, sendo o estado do Brasil o mais fértil e abundante em frutos e produções da terra, e tendo os seus habitantes vassalos desta coroa por meio da lavoura e da cultura, não só tudo quanto lhes é necessário para o sustento da vida, mas muitos artigos importantíssimos para fazerem, como fazem, um extenso e lucrativo comércio e navegação. Se a estas incontáveis vantagens ajuntarem-se as da indústria e das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades precisas, ou que o uso e costume tenha introduzido, ficarão os ditos habitantes totalmente independentes da sua capital dominante. É, por consequência, indispensavelmente abolir do Estado do Brasil as ditas fábricas e manufaturas. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, devido às minhas premissas também estarem bem estendidas. E vai ficar talvez um pouco grande porque eu quero também passar para vocês a visão do sociólogo Michael Mann. Ele trata mais da perspectiva
norte-americana, e como os Estados Unidos protegem a sua indústria agrícola, e também fala do neoliberalismo, do consenso de Washington, dessa anomalia dentro da ideologia liberal, e como ela é perniciosa e é colonial, é para colocar os países de joelhos mesmo aos interesses imperialistas das nações dominantes, tá ok? O neoliberalismo como interesse norte-americano. Os Estados Unidos vivem de acordo com a sua própria ideologia? O país realmente liderou o movimento rumo aos mercados globais mais abertos. O nível médio das suas tarifas é de 4%, baixo, segundo os padrões históricos. Mas a causa é o proveito próprio. A maior parte das indústrias dos Estados Unidos é altamente competitiva e se beneficiará bastante com o livre comércio. O mesmo aconteceu no século XIX com a Grã-Bretanha, que defendia o comércio inteiramente livre. Os bancos norte-americanos, cheios de recursos, foram espertíssimos ao fazer empréstimos ao exterior, através do mercado aberto de capitais. Nesse aspecto, o livre comércio pode beneficiar os Estados Unidos, como fez o Império Britânico. Mas os setores mais protegidos dos Estados Unidos são aqueles em que os países mais pobres se especializam. A agricultura é o setor mais protegido de todos. Os fazendeiros norte-americanos recebem subsídios direto e seguro barato se exportarem. Diversamente dos outros países ricos, os Estados Unidos não dão dinheiro aos países estrangeiros que sofrem de escassez de alimentos. Isso lhes permitiria comprar comida e assim estimular os seus próprios fazendeiros. Os Estados Unidos exportam-lhes o seu excedente de alimentos para desenvolver mercados comerciais para as mercadorias norte-americanas, à custa dos agricultores locais, cuja produção não pode competir com a exportação americana subsidiada. Isso não é ajuda, mas impiedosa extorsão de preços. É claro que todos os países ricos protegem-se mais dos países pobres do que uns dos outros. Protegem a sua agricultura e a tecnologia industrial mais atrasada, como a dos têxteis, vestuário, calçado e, cada vez mais, conforme os países mais pobres ocupam estas áreas, aço e automóveis. Isso afeta negativamente os países mais pobres. Basta comparar as importações norte-americanas da França, um país rico, com as de Bangladesh, um dos países mais pobres. As importações vindas da França têm um valor em dólares 13 vezes mais alto que as vindas de Bangladesh, mas Bangladesh paga mais tarifas de importação nos Estados Unidos do que a França. Os 331 milhões de dólares pagos como tarifas de importação apequenam os 84 milhões que os Estados Unidos fornecem como auxílio. Esta é uma redistribuição entre os ricos. Os Estados Unidos, na verdade, não são muito benevolentes com os países pobres, embora não se comportem de modo diferente dos outros países ricos. O presidente Bush também minou a sua própria ideologia do livre comércio em março de 2002, quando, em resposta a importantes lobbies domésticos, elevou as tarifas de importação do aço para 30% e aumentou em 80% os subsídios agrícolas. Isentou da tarifa sobre o aço 80 países pobres, aqueles que não têm siderurgia. Rússia, China, Coreia, Brasil e outros protestaram e retaliaram. Este é o protecionismo norte-americano por meio não tarifários. Em novembro de 2002, o governo Bush anunciou que tentaria eliminar todas as tarifas normais sobre manufaturados até 2015. O aço seria excluído, já que a sua tarifa é especial. O silêncio sobre as tarifas e subsídios agrícolas foi ensurdecedor. Já que não abriria o mercado americano para a agricultura do Sul, em termos gerais, a política prejudicaria os países mais pobres. A política norte-americana não é de livre comércio. De longe, o protecionismo mais gritante da economia mundial foi produzido pela legislação sobre patentes e propriedade intelectual imposta pelos países ricos por meio da OMC. Ele protege principalmente os preços elevados dos remédios da indústria farmacêutica essenciais para manter vivo o povo dos países mais pobres. Os remédios contra a AIDS, que custam $10 mil por ano por paciente,
podem, na verdade, ser produzidos na Índia ou no Brasil por $300. Mas, sob a pressão dos Estados Unidos, a OMC declarou que estes remédios infringiam a lei de patentes. Mas o principal impulso neoliberal americano foi no setor financeiro, através do FMI, do Banco Mundial e de outros bancos internacionais de desenvolvimento dominados pelos Estados Unidos. Boutros Ghali, ex-secretário-geral da ONU, diz que, quando o poderio norte-americano aumentou com o fim da Guerra Fria, o papel da ONU no desenvolvimento começou a titubear. A cooperação econômica e o desenvolvimento econômico passaram de prerrogativa da ONU para prerrogativa do Banco Mundial, do FMI e da OMC. Disse: o Conselho Econômico e Social da ONU, diz ele, foi reduzido a um órgão no qual os países que recebem ajuda não podem fazer nada além de exprimir suas esperanças e sonhos. O orçamento do Programa de Desenvolvimento da ONU foi reduzido em 50%. Os países estrangeiros são estados soberanos, livres para rejeitar o consenso de Washington. Mas quando se endividam, isso fica difícil. Na década de 1970, os bancos do Norte ofereciam juros baixíssimos aos países do Sul e assim estes fizeram grandes empréstimos para financiar o desenvolvimento econômico. Mas Paul Volcker elevou de repente os juros norte-americanos, por razões que nada tinham a ver com o Sul, e isso fez com que os juros disparassem e os países não pudessem mais pagá-los. A enorme crise da dívida do Sul começou e ainda existe. Quando alguma empresa se endivida com um banco, este busca reestruturar o pagamento da dívida e examinar os planos de negócios da empresa. Isso também acontece em nível global. O Tesouro dos Estados Unidos controla o FMI e o Banco Mundial. Quando estes recusam um empréstimo, todas as outras organizações emprestadoras internacionais recusam também. Assim, efetivamente, o Tesouro dos Estados Unidos torna-se o banco credor do mundo e impõe à renegociação da dívida termos neoliberais chamados de programas de ajuste estrutural. O seu primeiro objetivo não é o desenvolvimento econômico, mas o pagamento da dívida. Para conseguir isso, os Estados Unidos buscam impor um programa neoliberal que inclui austeridade fiscal, corte dos gastos do governo e aumento de impostos, juros altos, estabilização da moeda, privatização de empresas estatais e liberação do comércio, do mercado de capitais e do mercado de trabalho, removendo o controle do governo. Que o mercado domine, eis a política. O neoliberalismo tende a favorecer os ricos. Os programas de ajuste estrutural aumentam o desemprego e ampliam a distância entre os ricos e os pobres nos países mais pobres. A América Latina é a região mais endividada do mundo e, assim, sofreu mais com o neoliberalismo. A maioria dos economistas concorda que os programas adotados nas décadas de 1980 e 1990 ampliaram a desigualdade na maior parte do continente. Sob a liderança norte-americana, o capitalismo se expandiu pelo mundo, levando consigo a promessa de uma vida enriquecida que potencialmente integraria o mundo de modo mais estável e pacífico. Mas o capitalismo também provoca o conflito de classes, negociado por meio da democracia, da conciliação trabalhista e dos programas da previdência e assistência social. E isso deu ao capitalismo um rosto humano e tornou-o mais pacífico e lucrativo, promovendo mercados estáveis de consumo de massa. Os trabalhadores norte-americanos só tiveram de lutar contra chefes e governos locais. Agora, os trabalhadores do Sul têm de lutar também contra o imperialismo neoliberal. O comércio é bom, mas o livre comércio não é melhor que o comércio protegido. É melhor se juntar ao mercado mundial se possível, mas não é melhor participar abrindo simplesmente o seu mercado à concorrência externa. E há outra relação. Quanto maior o Estado, mais baixas as tarifas. Assim, tanto os Estados quanto os mercados oferecem recursos e obstáculos ao crescimento, dependendo das circunstâncias. Estados eficazes e igualitários também são melhores para o crescimento do que Estados ineficazes e com vieses de classe. A privatização é ótima em teoria, mas o Estado precisa ser capaz de regulamentar a privatização e impor limites às empresas quase monopolistas que dela resultam. Falta à maioria dos países em desenvolvimento um Estado assim, e assim a privatização produz um capitalismo cleptocrático.
Parece óbvio que não pode haver uma receita tamanho único para o crescimento, seja neoliberal, keynesiana ou qualquer outra. Os países precisam aproveitar ao máximo os recursos próprios que têm e também estão em estágios de desenvolvimento bem diferentes. Levando tudo em consideração, deveriam alimentar e proteger o potencial de recursos de crescimento ainda não competitivos e abrir o mercado onde possam competir. Encorajariam o capital estrangeiro, se necessário, mas teriam cuidado com o fluxo volátil de curto prazo. Atacariam privilégios improdutivos no mercado de trabalho e no governo, com o cuidado de preservar a paz e a justiça social. Evitariam um Estado demasiadamente grande, mas garantiriam que fosse capaz de regulamentar e proteger a saúde, a educação e o bem-estar dos seus cidadãos. Afinal, a coesão social é boa para o crescimento e reduz o custo policial, enquanto o conflito de classes tem o efeito oposto. Com a possível exceção da Grã-Bretanha por volta de 1800, nenhum país moderno conseguiu um desenvolvimento econômico substancial através de medidas compatíveis com o neoliberalismo de hoje em dia. Todos eles subsidiaram a infância de suas indústrias, subsidiaram as exportações e tributaram importações, montaram estados reguladores, instituições de negociação entre as classes e sistemas de bem-estar social e depois começaram a se liberalizar. Ao avaliar essas ideologias importadas, a gente tem que ter o pé no chão, não pode ter passionalidade, tem que ter objetividade. Se a gente ficar se apegando às ideologias com passionalidade, a gente não vai conseguir ver a realidade. É nesse sentido que eu falo para vocês que a gente precisa se basear na realidade, para poder fazer as nossas conjecturas e discutir sobre o futuro do Brasil, os rumos que o Brasil deve tomar. Vamos deixar a nossa passionalidade para outras coisas, para outros setores da vida, para outros âmbitos, para outras pessoas. Eu deixo a minha passionalidade para essas coisas deliciosas aqui, ó. Vamos deixar a nossa passionalidade para essas delícias aqui que a gente aperta. Fidel, ela, vamos deixar para eles, para os bichanos, tá? Com relação à política, pé no chão. Tem reclamado para mim sobre a minha parcialidade em mostrar somente o Fidel nos meus vídeos em meu canal no YouTube. Então ela quer ser uma youtuber também. Resolvi mostrá-la e pedir a opinião de Tereza. Tereza, o que você acha do livre mercado? All of which are American dreams!